Em um canto do passado, onde a realidade e a lenda se entrelaçam, encontra-se a época medieval, um período que desperta tanto fascinação quanto mistério. Quais segredos ocultos aguardam entre as páginas da história? Desde castelos imponentes até vilarejos esquecidos, a Idade Média é um vasto cenário onde os enigmas parecem ganhar vida. Você já se perguntou o que realmente aconteceu com os Cavaleiros Templários e sua imensa fortuna? Ou, por que o sudário de Turim, aquele tecido que supostamente cobriu o corpo de Cristo, ainda é objeto de debate e controvérsia? Os relatos da época medieval estão cheios de personagens intrigantes e acontecimentos surpreendentes. Quem era realmente o rei Arthur? Muitos acreditam que sua figura é mais do que um simples mito, uma representação de um passado heróico. Mas, poderia ter sido um rei de verdade? A busca por respostas nos leva a um universo de possibilidades, onde cada história é uma porta aberta à curiosidade. E falando em curiosidade, você já se perguntou sobre a misteriosa biblioteca perdida de Constantinopla? Durante a queda desta grandiosa cidade, milhares de textos antigos se desvaneceram no ar. E com eles, um imenso conhecimento que talvez nunca voltaremos a descobrir. Nesta viagem através dos mistérios medievais, não podemos ignorar o enigmático manuscrito Voynich, um livro que desafiou criptógrafos e estudiosos durante séculos. Quais segredos oculta? Por que seu idioma continua sendo um quebra-cabeça para todos que tentam decifrá-lo? A história está cheia de enigmas como este que nos convidam a explorar além do evidente. E o que dizer da lenda dos homens-lobo? Em um mundo onde a superstição reinava, as histórias de transformação e condenação se espalhavam como fogo na escuridão. Poderia haver algo de verdade nessas narrativas aterradoras? A conexão entre o real e o fantástico é um fio que percorre toda a história medieval, unindo fatos documentados com lendas que perduraram ao longo dos séculos. Assim, neste vasto oceano de segredos, encontramos a Peste Negra, um evento que assolou a Europa e deixou um rastro de morte e desespero. Mas apesar de sua devastação, ainda há perguntas sem resposta. Por que algumas vilas permaneceram praticamente intactas enquanto outras sucumbiram à doença? A história está cheia de mistérios que convidam à reflexão, que nos fazem questionar o que acreditamos saber. E à medida que nos aprofundamos neste fascinante mundo medieval, cada enigma que descobrimos nos levará a outro, criando um fio interminável de curiosidade e assombro. A época medieval não é apenas um capítulo nos livros de história, é um território cheio de perguntas intrigantes que talvez nunca obterão respostas definitivas. Mas não é precisamente essa incerteza que torna a busca pelo conhecimento tão apaixonante? Acompanhe-nos nesta travessia pelos mistérios da Idade Média, onde cada história é um eco do passado que ressoa no presente, lembrando-nos que, embora o tempo avance, os enigmas sempre encontrarão uma maneira de nos deixar com mais perguntas do que respostas. O sudário de Turim é, sem dúvida, um dos grandes mistérios da história. O que faz com que este tecido seja tão especial? Disse que é o pano que cobriu o corpo de Cristo após sua crucificação, mas sua origem e autenticidade geraram debates que ressoam até os dias de hoje. Desde sua primeira aparição na Idade Média, capturou a imaginação de crentes e céticos igualmente. No entanto, a pergunta persiste: é realmente o sudário de Turim, o manto sagrado que muitos acreditam que é? Os estudos científicos lançaram luz sobre alguns aspectos do tecido, mas também deixaram mais interrogações pelo caminho. Por exemplo, em 1988, foram realizados testes de carbono 14 que dataram o sudário entre 1200 e 1300. O que sugere que poderia ser uma falsificação medieval. Apesar disso, há quem defenda sua autenticidade, argumentando que os testes foram mal interpretados ou que o tecido pode ter sido reparado com materiais mais recentes. Pode ser que o sudário tenha estado nas mãos de artistas que quiseram criar uma obra de fé, ou é possível que realmente tenha sido testemunha de algo além da nossa compreensão? Os detalhes da imagem que se encontra no sudário são igualmente desconcertantes. A figura de um homem com feridas que coincidem com as descritas na crucificação impressionou muitos. Poderia ser um retrato de Jesus, ou talvez um símbolo da conexão entre o divino e o humano? Alguns pesquisadores acreditam que a impressão poderia ter se formado por um tipo de radiação, o que levanta ainda mais perguntas sobre sua origem. Que tipo de fenômeno poderia ter criado esta imagem tão vívida, que desafiou a lógica e a ciência durante séculos? Ao longo dos anos, o sudário tem sido objeto de numerosas investigações.
e muitos dedicaram suas vidas a desvendar seu mistério. No entanto, o tecido não é apenas um objeto de estudo, mas também tem sido um símbolo de devoção para milhões de pessoas. Por que esta peça de tecido tem o poder de atrair tantos? Para muitos, o sudário representa a fé, a esperança e o consolo, tornando-se um artefato sagrado que transcende o tempo e o espaço. Os debates em torno de sua autenticidade levaram à criação de múltiplas teorias, algumas das quais são verdadeiramente fascinantes. Desde a ideia de que o sudário poderia ser uma criação de um artista medieval, até a crença de que é um objeto de origem sobrenatural, as opções são tão variadas quanto intrigantes. O que isso nos diz sobre nossa necessidade de acreditar no inexplicável? Talvez o sudário de Turim, mais do que um simples objeto, seja um espelho de nossa própria busca por significado em um mundo cheio de incertezas. As visitas ao sudário atraíram milhões de pessoas à Catedral de São João Batista em Turim, onde está resguardado. Este fenômeno gerou um impacto econômico e cultural significativo na região. O que impulsiona as pessoas a realizar esta viagem? Para muitos, é a oportunidade de estar perto de um objeto que, em sua essência, representa um vínculo tangível com o divino. Esta conexão emocional é um lembrete do poder duradouro da fé ao longo dos séculos. No entanto, nem todos compartilham desse fervor. Os críticos argumentam que o sudário é simplesmente um artefato mais na vasta coleção de relíquias que foram veneradas ao longo da história. Quanto de nossa fascinação por esses objetos é realmente espiritual e quanto é simplesmente um desejo de fazer parte de algo maior? Esta questão convida a uma reflexão profunda sobre a natureza da fé e a busca humana pelo sobrenatural. A história do sudário também está cheia de episódios dramáticos. Desde sua captura durante as Cruzadas até sua eventual chegada à Itália, o sudário passou por mãos de poderosos e foi testemunha de eventos históricos significativos. Como uma tela pôde sobreviver a tantas vicissitudes? Esta viagem através do tempo não apenas conta a história do sudário, mas também a das crenças e lutas de quem o tocou. Apesar das evidências científicas que parecem contradizer sua autenticidade, o sudário continua sendo um símbolo de mistério. O que isso nos diz sobre nossa percepção da verdade? Talvez, às vezes, o que queremos acreditar seja mais poderoso do que o que podemos demonstrar. Este fenômeno nos leva a questionar o papel da fé em nossas vidas e como muitas vezes escolhemos aceitar o que não podemos entender. O sudário de Turim é um claro exemplo de como os mistérios podem perdurar ao longo do tempo, alimentando a curiosidade e a fascinação. À medida que a ciência avança e as respostas parecem mais próximas, surgem novas perguntas que mantêm vivo o enigma. Realmente alguma vez conheceremos a verdade por trás deste antigo tecido, ou se tornará mais um capítulo na história da humanidade, cheio de especulações e crenças? Finalmente, o sudário de Turim nos ensina que alguns mistérios podem ser poderosos demais para serem desvelados. Às vezes a magia reside na própria pergunta, no ar de incerteza que envolve certos objetos e relatos. É possível que o verdadeiro significado do sudário não resida em sua autenticidade, mas no que provoca em cada um de nós? O tecido continua sendo um símbolo, não apenas de um tempo perdido, mas de nossas próprias dúvidas e esperanças em um mundo cheio de perguntas sem resposta. O manuscrito Voynich é um dos maiores enigmas da história. Que segredos esconde esta obra, que desconcertou especialistas durante séculos? Este livro, que data do século XV, é um compêndio de ilustrações intrigantes e um texto escrito em um idioma completamente desconhecido. Mas o que o torna tão fascinante? A resposta reside em sua complexidade e na possibilidade de que contenha informações valiosas que permaneceram ocultas. Imagine abrir um livro que parece desafiar todas as regras da lógica e do conhecimento. Com páginas cheias de desenhos de plantas que não existem, diagramas astronômicos estranhos e figuras humanas em poses enigmáticas, o manuscrito Voynich é um verdadeiro quebra-cabeça. Mas por que ninguém conseguiu decifrar seu conteúdo? Ao longo dos anos, criptógrafos, linguistas e até matemáticos tentaram desvendar seu significado, mas até agora falharam. Alguns teóricos sugerem que poderia ser um texto codificado, uma linguagem inventada que apenas alguns poucos escolhidos poderiam entender. Poderia ser um tratado de alquimia, com segredos sobre a transformação de metais em ouro? Ou talvez um livro de medicina que compila conhecimentos perdidos? No entanto, a ausência de coincidências com qualquer idioma conhecido deixa todos com mais perguntas do que respostas. Os estudiosos utilizaram diversas técnicas,
desde análises estatísticas até inteligência artificial, mas o manuscrito continua resistindo a ser decifrado. Como é possível que uma obra tão elaborada tenha permanecido em mistério por tanto tempo? Alguns até sugerem que o autor poderia ter estado fazendo uma brincadeira, criando um texto com o único propósito de confundir as gerações futuras. Outro aspecto intrigante do manuscrito é sua história. Acredita-se que foi nomeado em homenagem a Wilfrid Voynich, um antiquário que adquiriu o livro em 1900. No entanto, a procedência do manuscrito é muito mais antiga. Antes de chegar às mãos de Voynich, disse que pertenceu a figuras notáveis, como o imperador Rudolf II da Boêmia. O que levou esses personagens a possuírem um livro tão estranho? Sabiam algo que nós não sabemos? O manuscrito Voynich capturou a imaginação de escritores e cineastas, inspirando obras de ficção que exploram seus mistérios. Poderia ser que em seu interior se escondam respostas sobre nosso passado ou até mesmo sobre o futuro? Alguns acreditam que poderia conter conhecimentos perdidos de civilizações antigas, enquanto outros pensam que é simplesmente uma obra de arte sem sentido. A fascinação por este manuscrito não se limita ao seu conteúdo, mas também à sua forma. As ilustrações são vívidas e detalhadas, apresentando plantas e objetos que parecem tirados de um sonho. O que inspirou o autor a criar tais imagens? Tinha alguma conexão com a natureza ou com o mundo esotérico? As perguntas se multiplicam, e cada tentativa de resposta nos leva a novas incógnitas. Além disso, o manuscrito está dividido em seções, cada uma com um enfoque diferente, desde plantas até receitas, passando por diagramas astrológicos. Cada parte parece contar sua própria história. No entanto, a falta de um fio condutor claro deixa os pesquisadores em um estado de confusão. Como todas essas seções se relacionam entre si? São simplesmente uma coleção de ideias ou há um propósito mais profundo? A intriga cresce ao considerar quem poderia tê-lo escrito. Era um erudito, um alquimista ou talvez um visionário? Alguns até sugeriram que poderia ser obra de uma mulher, dado o enfoque na natureza e na saúde. Poderia ser que o autor quisesse transmitir uma mensagem secreta através de sua obra, destinada apenas àqueles que pudessem entendê-la. À medida que os anos passam, o manuscrito Voynich continua sendo objeto de estudo e debate. A tecnologia avança e cada nova descoberta poderia nos aproximar da verdade. É possível que algum dia se revele o mistério por trás de suas páginas? A esperança de desvendar seu significado permanece viva. E cada tentativa de decifrá-lo é um lembrete do pouco que realmente sabemos sobre nosso passado. O manuscrito tem sido objeto de numerosos documentários e livros, todos tentando lançar luz sobre seu enigma. No entanto, a maioria dessas explorações termina em mais perguntas. É realmente um livro perdido no tempo, ou há algo mais em sua história que ainda não descobrimos? A curiosidade que gera este manuscrito é um testemunho do desejo humano de entender o desconhecido. Ao longo da história, buscamos respostas para perguntas que parecem estar além de nosso alcance. O manuscrito Voynich é um símbolo desse mistério eterno. Um convite a continuar explorando e questionando. À medida que continuamos nossa busca por conhecimento, este livro permanecerá no centro de nossas reflexões sobre o inexplicável. Finalmente, o manuscrito Voynich nos lembra que há mais no mundo do que podemos ver e compreender. Cada mistério não resolvido é uma oportunidade para aprender, para crescer e para expandir nossos horizontes. Quem sabe que outros segredos se escondem nas páginas da história, aguardando serem descobertos? A busca pelo conhecimento é uma jornada eterna, e o manuscrito Voynich é apenas um dos muitos marcos em nosso caminho em direção à verdade. Já ouviu falar do manuscrito Voynich? Este enigmático livro, considerado um dos textos mais misteriosos da história, tem desconcertado especialistas de todo o mundo. Mas o que o torna tão especial? Desde sua descoberta no início do século XX, desencadeou uma avalanche de teorias sobre sua origem e propósito. Poderia ser um simples texto de um louco, ou há uma mensagem oculta esperando para ser decifrada? O manuscrito está repleto de ilustrações estranhas, muitas das quais representam plantas que ninguém conseguiu identificar. Imagine abrir um livro e encontrar imagens de flores e ervas que parecem tiradas de um sonho. Algumas são tão incomuns que fazem os botânicos coçarem a cabeça. Mas por que incluir ilustrações de algo que não existe? É uma pista sobre a natureza do texto? Além das plantas, o manuscrito está escrito em um idioma completamente desconhecido. Não se parece com nenhuma língua conhecida.
o que levou muitos a especular que poderia ser um código secreto. E se essas palavras guardam um conhecimento antigo? Alguns até sugerem que poderia conter informações sobre alquimia ou medicina que se perderam com o tempo. A pergunta persiste: quem foi o autor capaz de criar um texto tão complexo e enigmático? Ao longo dos anos, muitos criptógrafos tentaram decifrar o manuscrito Voynich, mas até agora todos falharam. Você consegue imaginar dedicar anos de sua vida para resolver um quebra-cabeça que parece não ter solução? Alguns chegaram à conclusão de que o texto poderia ser um elaborado engano, uma piada de um gênio desconhecido. Mas por que alguém dedicaria tanto esforço para criar algo que não faz sentido? O conteúdo do manuscrito é dividido em várias seções, cada uma com seu próprio estilo e enfoque. Há uma seção dedicada à astronomia, outra à biologia e mais uma que parece tratar sobre farmacologia. No entanto, a forma como esses temas se entrelaçam é desconcertante. Há um fio condutor que une todas essas ideias? Ou é simplesmente um conjunto de conhecimentos aleatórios sem relação alguma? Uma das teorias mais intrigantes sugere que o manuscrito poderia estar relacionado à alquimia. A alquimia, um precursor da química moderna, estava cheia de símbolos e conceitos ocultos. Poderia o Voynich ser um guia para os alquimistas, uma forma de transmitir segredos sem ser descoberto pela Inquisição? Essa ideia dá um novo significado às ilustrações e à linguagem misteriosa que se encontra em suas páginas. Alguns pesquisadores analisaram o estilo de escrita e identificaram padrões que sugerem que o manuscrito poderia ter sido escrito em uma língua construída, um idioma inventado. Mas quem teria a habilidade e a motivação para criar um texto assim? Poderia ter sido um erudito em busca de conhecimento proibido? A busca por respostas continua atraindo acadêmicos e entusiastas igualmente. À medida que mais pessoas se sentem atraídas pelo manuscrito Voynich, novas teorias foram propostas, desde a possibilidade de que seja um livro de feitiços até a ideia de que seja um texto religioso perdido. É possível que esteja relacionado ao misticismo e à espiritualidade da época medieval? A conexão entre o manuscrito e as práticas esotéricas é um campo fértil para a especulação. O enigma do manuscrito despertou o interesse da tecnologia moderna. Com a ajuda de algoritmos e software de inteligência artificial, alguns pesquisadores tentaram desvendar seus segredos. Poderia a tecnologia oferecer a solução para um quebra-cabeça que perdurou por séculos? A ideia de que um programa de computador possa decifrar um texto tão antigo é fascinante. No entanto, a máquina pode não captar a essência do significado humano que pode estar oculto em suas páginas. No âmbito cultural, o manuscrito Voynich deixou uma marca indelével. Inspirou obras de arte, literatura e até videogames. A imagem de um livro cheio de segredos capturou a imaginação de muitos, tornando-se um símbolo do mistério que envolve a história medieval. Alguns críticos argumentaram que o interesse pelo manuscrito Voynich é um reflexo da nossa fascinação pelo desconhecido. Em um mundo onde a ciência já solucionou muitos mistérios, o Voynich se ergue como um lembrete de que ainda existem enigmas por desvendar. Estamos programados para buscar respostas, mesmo quando parecem inalcançáveis. Essa pergunta ecoa na mente daqueles que se aventuram a explorar suas páginas. A história do manuscrito Voynich é, em muitos aspectos, uma viagem através do tempo. Ele nos convida a refletir sobre o conhecimento perdido e as histórias que ainda permanecem ocultas. A busca por seu significado pode ser interminável, mas cada tentativa nos aproxima um pouco mais de compreender não apenas o texto, mas também a própria natureza humana. Até onde você iria para descobrir um segredo que poderia mudar nossa compreensão do passado? Portanto, da próxima vez que pensar no manuscrito Voynich, lembre-se de que ele não é apenas um livro, é um símbolo de mistério, curiosidade e da eterna fascinação pelo desconhecido. Quem sabe que segredos ainda podem estar esperando para serem descobertos em suas páginas? A aventura de decifrar esse enigma continua, e você pode fazer parte dela. Você já se perguntou quais segredos estão escondidos entre as pedras das majestosas catedrais góticas? Desde sua imponente arquitetura até os intrincados detalhes de seu design, esses edifícios fascinaram gerações. Mas sua história esconde muito mais do que parece à primeira vista. No coração dessas estruturas encontram-se símbolos e conhecimentos que desconcertaram historiadores e arqueólogos por séculos. O que realmente sabem os maçons sobre a construção dessas maravilhas? Os maçons medievais, uma sociedade secreta de construtores e filósofos, deixaram sua marca nas catedrais através de símbolos ocultos e técnicas de construção únicas. Mas quem eram realmente esses homens?
Disse que eram guardiões de um conhecimento antigo, transmitido de geração em geração. Esse conhecimento não apenas abrangia técnicas de alvenaria, mas também sabedoria esotérica que poderia ter mudado o curso da história. Não é intrigante pensar que esses homens poderiam ter estado na posse de segredos que hoje nos parecem inalcançáveis? Os símbolos que adornam as catedrais não são meras decorações. Cada elemento tem um significado profundo que pode nos revelar aspectos do pensamento e da espiritualidade da época. Que mensagens quiseram transmitir através da pedra? Desde a famosa pedra angular até as esculturas de figuras bíblicas, cada detalhe é considerado um tijolo no edifício do conhecimento oculto. Poderiam esses símbolos ser uma via para entender melhor a relação entre o homem e o divino? Os historiadores encontraram inscrições e marcas nas pedras dessas catedrais que parecem indicar a existência de um código. Que informações poderia ocultar essa linguagem enigmática? Alguns sugerem que poderia ser uma forma de comunicação entre maçons, uma maneira de compartilhar segredos sem serem descobertos. Esse mistério levanta uma pergunta fascinante. Se essas catedrais foram construídas como templos de conhecimento, que outros segredos poderiam estar escondidos em suas paredes? As catedrais não foram apenas lugares de culto, mas também centros de conhecimento. Em seu interior, eram realizados ensinamentos sobre astronomia, matemática e filosofia. Como esses ensinamentos influenciaram a criação de obras-primas arquitetônicas? É possível que os maçons utilizassem princípios matemáticos avançados e conhecimentos astronômicos para alinhar esses edifícios com eventos celestiais, criando uma conexão entre a Terra e o céu. Que implicações teria isso para nossa compreensão da ciência medieval? Alguns pesquisadores acreditam que o design dessas catedrais também refletia um profundo simbolismo relacionado à natureza e ao universo. Poderia ser que os maçons criaram uma linguagem visual que conectava os fiéis com o cosmos. Essa abordagem holística sugere que a arquitetura gótica não foi apenas uma realização estética, mas também uma forma de expressar a busca pelo conhecimento e pela verdade universal. Que outros aspectos da existência humana poderiam ter estado representados nessas obras? E se falamos de segredos, não podemos deixar de mencionar as lendas que cercam os cavaleiros templários, que estavam intimamente relacionados à construção de muitas catedrais. Disse que esses guerreiros sagrados possuíam um conhecimento esotérico que lhes foi transmitido ao longo dos séculos. Poderia esse conhecimento ter se fundido com os ensinamentos dos maçons? A ideia de que duas sociedades secretas compartilhassem informações valiosas é, sem dúvida, um conceito fascinante. À medida que a época medieval avançava, a influência dos maçons e seu conhecimento começou a se desvanecer. A chegada do Renascimento marcou uma mudança na percepção do conhecimento oculto. Por que essa transição foi tão significativa? A busca pela sabedoria se transformou em um enfoque mais racional e científico, deixando para trás muitas das crenças que haviam guiado as gerações anteriores. Que lições podemos aprender com essa mudança na busca pelo conhecimento? Atualmente, a fascinação pelos mistérios dos maçons medievais continua viva. Documentários, livros e filmes exploraram seus segredos, mas quanto do que se diz é verdade? Os pesquisadores continuam desvendando os segredos que se escondem nas catedrais, buscando pistas que possam nos levar a compreender melhor o passado. Mas realmente queremos conhecer toda a verdade ou há algo reconfortante no mistério? A história dos maçons e sua conexão com as catedrais góticas é apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior. À medida que exploramos esse fascinante mundo, percebemos que o conhecimento é uma jornada infinita, cheia de enigmas e descobertas. Que outros mistérios nos aguardam no caminho? Talvez, ao refletirmos sobre esses segredos, possamos encontrar respostas para perguntas que nem sabíamos que tínhamos. Em última análise, a busca pelo conhecimento, seja através da arquitetura, da história ou da espiritualidade, é uma parte essencial da experiência humana. A história dos maçons e das catedrais góticas nos lembra que o mistério pode ser tão valioso quanto a verdade. Assim, enquanto continuamos explorando os mistérios da época medieval, mantenhamos a mente aberta e o coração curioso. Que revelações nos aguardam no futuro em nossa busca por compreender o passado? A Torre de Londres, um símbolo da história britânica, ergue-se majestosa nas margens do rio Tâmisa. Mas, que segredos obscurecem suas paredes? Ao longo dos séculos, este imponente castelo foi testemunha de traições, encarceramentos e execuções que deixaram uma marca indelével em sua história.
E é precisamente nessas sombras que encontramos relatos de fantasmas que, segundo muitos, ainda vagam por seus corredores. Quem são esses espíritos que se diz habitarem na torre? Muitos afirmam ter visto Ana Bolena, a segunda esposa de Henrique VIII, que foi decapitada em 1536. Sua história de amor trágico e seu destino fatal a tornaram uma das figuras mais célebres da torre. Mas por que seu espírito persiste? Aqueles que tiveram a sorte ou a desgraça de se deparar com seu espectro asseguram que seu rosto é pálido e seu olhar, cheio de tristeza, revela a dor de uma vida truncada. No entanto, Ana Bolena não é a única. A torre também guarda a memória de outros personagens históricos como Lady Jane Grey, a Rainha de 9 Dias. Sua história é uma mistura de intriga e tragédia, e se diz que seu espírito vaga pelas torres, buscando justiça pelo breve reinado que lhe foi arrebatado. Acaso busca vingança ou simplesmente anseia ser lembrada? O relato dos fantasmas da torre não se detém aí. Há quem assegure que o espírito do rei Henrique VI também perambula por seus corredores. Este monarca, que foi deposto e assassinado, parece não ter encontrado a paz. Os testemunhos relatam ter ouvido sussurros na escuridão, como se tentasse se comunicar do além. Mas que segredos poderia estar guardando? E depois está o mistério dos prisioneiros anônimos, aqueles cuja história se perdeu no tempo. Quem eram e que crimes haviam cometido? Alguns acreditam que suas almas atormentadas ainda buscam redenção, e se diz que se podem ouvir seus lamentos durante a noite. Este eco do passado nos lembra que a história da torre está cheia de vozes que clamam por serem ouvidas. Os relatos de encontros sobrenaturais não se limitam apenas a figuras históricas. Também há histórias de misteriosas luzes que aparecem nas torres, sombras que se movem sem explicação e ruídos estranhos que ressoam na quietude da noite. Poderiam ser os ecos de eventos passados, manifestações das emoções que uma vez preencheram esses espaços? As lendas da Torre de Londres são tão variadas quanto fascinantes. E o que dizer dos corvos? Disse que se algum dia os corvos abandonarem a torre, a monarquia cairá. Esses pássaros emblemáticos, frequentemente relacionados ao sobrenatural, são parte integral do mistério que envolve a torre. Alguns acreditam que são os guardiões dos segredos, enquanto outros pensam que são os espíritos daqueles que perderam a vida neste lugar. Mas que verdade ocultam? Os turistas que visitam a torre muitas vezes se sentem atraídos por suas lendas. Muitos saem com histórias próprias, relatos de encontros inquietantes que parecem estar além da compreensão. Seriam essas experiências produto da imaginação ou há algo mais em jogo? A combinação de história, tragédia e mistério cria um ambiente propício para o sobrenatural, e muitos acreditam que a Torre de Londres é um portal para outra dimensão. As celas onde se encarceravam prisioneiros notáveis também estão carregadas de energia. Que pensamentos e emoções terão impregnado essas paredes? Disse que alguns visitantes sentiram uma presença avassaladora, como se estivessem sendo observados. É possível que os ecos do passado ainda ressoem nesses espaços, lembrando-nos das vidas que ali foram vividas. Cada canto da torre tem sua própria história para contar, e as lendas se entrelaçam com a história de uma maneira que fascina e aterroriza em igual medida. É possível que, após séculos de história, os fantasmas da Torre de Londres estejam aqui para nos lembrar das lições do passado. Talvez sua presença nos convide a refletir sobre o legado daqueles que viveram e morreram neste lugar emblemático. À medida que a noite avança, o ambiente se torna ainda mais inquietante. A escuridão parece engolir a torre e os relatos de fantasmas ressoam na mente daqueles que se atrevem a se aproximar. Como é possível que um lugar tão cheio de história possa ser também um refúgio para o desconhecido? A combinação de fatos históricos e o mistério do paranormal nos deixa com mais perguntas do que respostas. A Torre de Londres não é apenas um monumento histórico, é um lugar onde o passado e o presente se encontram. As histórias de seus fantasmas são um lembrete de que a história nunca se esquece e que aqueles que passaram por essas portas continuam presentes de alguma forma, suas histórias ainda vivas na memória coletiva. Assim, da próxima vez que você pensar na Torre de Londres, lembre-se de que não está apenas olhando para um edifício antigo. Você está explorando um lugar carregado de histórias que transcendem o tempo, onde a história e o mistério se entrelaçam em uma dança eterna. As sombras que se projetam em suas paredes podem ser apenas isso, sombras, ou talvez sejam os vestígios de vidas que ainda anseiam ser lembradas.
Você já se perguntou quais segredos estavam ocultos na Biblioteca de Constantinopla? Este lugar, que foi um dos maiores centros de conhecimento do mundo antigo, abrigava milhares de textos que foram testemunhas da história da humanidade. No entanto, seu destino se tornou sombrio durante a queda da cidade em 1453. O que aconteceu com esses preciosos volumes? A resposta permanece envolta em um manto de mistério. A Biblioteca de Constantinopla não era apenas um espaço físico, era um símbolo de saber e cultura. Em suas prateleiras estavam obras dos maiores pensadores, desde filósofos gregos até escritos cristãos. Mas como é possível que um lugar tão importante desaparecesse da face da terra? A queda da cidade não significou apenas o fim de um império, mas também o início de uma busca desesperada por preservar o conhecimento. Durante o cerco, muitos tentaram salvar o que podiam. Quantas mãos desesperadas se estenderam em direção a esses volumes, buscando refúgio em um mundo que colapsava. Alguns relatos sugerem que livros foram escondidos em lugares secretos, enquanto outros afirmam que simples soldados queimaram textos sem compreender seu valor. Que obras perdemos para sempre nesse fogo devastador? Os rumores sobre a existência de uma biblioteca secreta perduraram ao longo dos séculos. Fala-se de um grupo de eruditos que, na penumbra, tentaram resgatar e ocultar textos valiosos. Que segredos estão guardados nessas páginas que nunca chegaram a ver a luz? Talvez ali estivessem obras que poderiam mudar nossa compreensão da história. Apesar da devastação, alguns textos conseguiram sobreviver. Mas quantos? As obras que se salvaram muitas vezes foram cópias, versões reinterpretadas e, em alguns casos, fragmentos do que uma vez foi um vasto conhecimento. Que informação se perdeu na tradução? Quantas ideias brilhantes ficaram presas no esquecimento? Os historiadores tentaram rastrear as pegadas dos livros perdidos, mas o caminho é incerto. Como se pode reconstruir o passado quando as evidências desapareceram? A busca por textos perdidos se assemelha a uma caça ao tesouro, onde cada pista pode levar a uma descoberta ou a um beco sem saída. Mesmo assim, a apaixonante possibilidade de encontrar um manuscrito inédito mantém viva a esperança. A queda de Constantinopla marcou o fim de uma era, mas também o início do Renascimento. É possível que os textos que se salvaram tenham dado origem a novas ideias e descobertas? Alguns pesquisadores sugerem que o ressurgimento do interesse pela antiguidade se deve, em parte, aos escritos que chegaram à Europa a partir de Constantinopla. Que impacto esses livros tiveram na evolução do pensamento europeu? Os mitos e lendas sobre a Biblioteca de Constantinopla continuam alimentando nossa imaginação. Dizem que alguns de seus textos continham conhecimentos sobre alquimia, astronomia e medicina. Que segredos da ciência medieval se perderam no tempo? A curiosidade por esses temas é insaciável e cada nova teoria abre a porta a mais perguntas. O destino da biblioteca é um lembrete de quão frágil pode ser o conhecimento. Que outras civilizações perderam seu legado? A história está cheia de exemplos de bibliotecas e arquivos que foram destruídos em guerras ou catástrofes naturais. A pergunta que surge é: o que deixamos de aprender? No fundo, a Biblioteca de Constantinopla não é apenas um lugar físico, mas um símbolo do que a humanidade poderia ter alcançado se esses textos tivessem perdurado. Quantos avanços e descobertas nos escaparam? A história nos ensina que o saber é um tesouro inestimável e sua perda pode ser irreparável. As histórias desses livros perdidos continuam ressoando em nossas mentes. À medida que exploramos o passado, cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais do que poderia ter sido. Mas seremos capazes de desvendar todos os mistérios que ainda nos restam por descobrir? A busca pelo conhecimento é uma jornada interminável. E a Biblioteca de Constantinopla é apenas uma das muitas paradas nesse caminho. Enquanto refletimos sobre a importância de preservar nosso patrimônio cultural, lembramos que cada livro é um testemunho da experiência humana. Que histórias estão escondidas nas páginas que nunca lemos? A curiosidade nos impulsiona a continuar buscando, a continuar investigando, porque no final, o conhecimento é o que nos define como espécie. A história da Biblioteca de Constantinopla nos convida a nos perguntar: que legado estamos deixando para as futuras gerações? Estamos fazendo o suficiente para proteger e valorizar nosso conhecimento? Os mistérios da história medieval são um chamado à ação, lembrando-nos que cada texto perdido é uma oportunidade de aprendizado que não devemos permitir que se desvaneça.
Assim, da próxima vez que você pensar na Biblioteca de Constantinopla, lembre-se de que seu legado vive em nós. A busca pelo conhecimento não tem fim, e cada pergunta que fazemos é um passo mais em direção à verdade. Que mistérios da história medieval você acha que ainda nos restam por descobrir? A resposta pode estar em um livro perdido, esperando para ser encontrado. O Tapeçaria de Bayeux é uma obra de arte que não apenas captura um momento histórico, mas também esconde segredos que fascinaram historiadores e curiosos durante séculos. Mas o que realmente nos quer contar esta famosa peça têxtil? A história de sua criação é tão intrigante quanto o próprio conteúdo da tapeçaria. Acredita-se que foi elaborada no século XI para comemorar a conquista normanda da Inglaterra por Guilherme, o Conquistador. No entanto, além de seu valor artístico e histórico, há elementos em sua narrativa que nos convidam a explorar mais a fundo. Você já se perguntou se a tapeçaria de Bayeux contém uma mensagem oculta? Muitos pesquisadores apontaram que alguns de seus símbolos e cenas poderiam ser interpretados de múltiplas maneiras. As imagens que narram a história da Batalha de Hastings são ricas em detalhes, mas também incluem figuras e elementos que não parecem se encaixar totalmente com a história oficial. Por exemplo, a representação de certos personagens em posições específicas da tapeçaria despertou a curiosidade de quem acredita que há mais do que parece à primeira vista. Ao observar a tapeçaria, não se pode evitar notar a presença de certos personagens que parecem ter um papel mais importante do que o que lhes é atribuído. Quem são realmente? Por que estão ali? Alguns estudiosos sugerem que esses personagens podem representar figuras históricas que não aparecem nos relatos tradicionais da conquista. Poderia ser que a tapeçaria esteja tentando nos contar algo que não foi documentado nos livros de história? Talvez, ao decifrar esses personagens, se esconda a chave para entender um episódio mais complexo do que nos ensinaram. Além disso, o uso de símbolos específicos na tapeçaria levanta questões sobre seu significado. Por exemplo, as aves que aparecem em várias cenas poderiam não ser simples decorações. Alguns acreditam que poderiam ter um simbolismo mais profundo, relacionado à espiritualidade ou à sorte na batalha. Esse tipo de leitura alternativa nos leva a pensar no conhecimento oculto que os criadores da tapeçaria poderiam ter, talvez influenciados por tradições mais antigas que não foram completamente documentadas. E quanto às imagens de barcos? Na tapeçaria, esses barcos são representados com grande detalhe, sugerindo não apenas a chegada de Guilherme à Inglaterra, mas que também poderiam estar aludindo a rotas comerciais ou a conexões mais amplas entre culturas. Será que a tapeçaria é um mapa em forma de fio que nos fala da interconexão de diferentes civilizações na época medieval? Essa possibilidade abre um leque de perguntas sobre como se entendia o mundo naqueles tempos. Em algumas cenas da tapeçaria, há uma atenção marcada aos cavalos e seus cavaleiros. Poderiam esses cavalos simbolizar algo mais do que mera mobilidade no campo de batalha? Para alguns, representam o status e o poder, mas também poderiam ser uma referência à conexão entre o homem e a natureza, um tema recorrente na arte medieval. É possível que a tapeçaria pretenda transmitir uma mensagem sobre a harmonia entre os seres humanos e seu entorno? Por outro lado, a técnica de bordado utilizada na tapeçaria de Bayeux também tem sido objeto de estudo. Sua elaboração foi um processo trabalhoso que envolve habilidades que poderiam ter sido transmitidas de geração em geração. Isso leva à questão de quem eram os artesãos por trás desta obra monumental e que conhecimentos possuíam. Será que tinham acesso a informações secretas que lhes permitiam criar uma narrativa mais rica e complexa do que a história oficial deixou entrever? O fato de que a tapeçaria não seja apenas um documento histórico, mas também uma obra de arte, convida à reflexão sobre seu propósito. Foi criada unicamente para comemorar a vitória de Guilherme ou tinha a intenção de servir como um lembrete para as gerações futuras sobre os desafios do poder e da conquista? Esse aspecto do significado da tapeçaria abre a porta a uma análise mais profunda dos valores e crenças da época. Se pararmos para considerar o contexto em que foi criada a tapeçaria de Bayeux, é essencial lembrar que a medievalidade era marcada por conflitos, alianças e traições. Nesse sentido, cada fio da tapeçaria poderia estar entrelaçado com histórias de lealdade e ambição. Poderia ser que, ao examiná-la, estivéssemos desvendando mais do que apenas um relato de guerra, mas um reflexo da natureza humana em sua forma mais crua. A interpretação da tapeçaria de Bayeux também evoluiu com o tempo.
O que uma vez foi considerado uma simples representação da história de um conflito agora é visto como um documento que poderia oferecer uma visão mais ampla das interações culturais da época. Que outros segredos poderiam estar ocultos em seu tecido, esperando para serem descobertos por aqueles que se atrevem a olhar além da superfície? Finalmente, ao concluir nossa exploração da tapeçaria de Bayeux, é importante lembrar que esse tipo de obra não apenas nos conta sobre o passado, mas também nos convida a questionar a maneira como entendemos nossa história. Ao desvendar os mistérios que se escondem em seus fios, talvez possamos aprender mais sobre nós mesmos e sobre o mundo em que vivemos. Em um tempo em que a verdade muitas vezes se entrelaça com a lenda, a tapeçaria de Bayeux continua sendo um lembrete fascinante de que, às vezes, as histórias mais importantes são aquelas que ainda não conseguimos decifrar. A história da colônia de Roanoke é um dos enigmas mais fascinantes da época colonial na América. Em 1587, um grupo de cerca de 105 colonos, liderados por John White, chegou a uma pequena ilha na costa da Carolina do Norte. Tudo parecia ir bem no início, mas quando White retornou à Inglaterra em busca de suprimentos, as coisas tomaram um rumo inesperado. O que ocorreu nesses 3 anos de ausência? Quando voltou, encontrou a colônia completamente deserta. Mas, onde estavam todos? A única pista que restou foi a palavra Croatoan, esculpida em uma árvore. Esta enigmática mensagem deixou historiadores e arqueólogos se perguntando: era um aviso, uma esperança de resgate, ou talvez um indício de que os colonos haviam encontrado um novo lar entre os nativos? A tribo dos Croatoan, que habitava nas proximidades, tornou-se o centro de muitas teorias. Alguns acreditam que os colonos se integraram a eles, enquanto outros sugerem que puderam ter enfrentado um destino mais trágico. A ausência de restos humanos ou sinais de luta levanta ainda mais perguntas. Poderiam ter sido capturados? Ou talvez decidiram marchar para o interior em busca de recursos? A falta de evidência concreta levou a especulações mais extraordinárias, desde teorias de abduções extraterrestres até relatos sobre uma viagem a terras desconhecidas. O mistério de Roanoke inspirou toda sorte de lendas. Os historiadores analisaram documentos da época, mas os resultados são decepcionantes. A maioria das informações sobre a colônia provém dos escritos de John White, que ao retornar, fez vários desenhos do que havia visto. No entanto, essas ilustrações não oferecem respostas definitivas sobre o paradeiro dos colonos. Em uma época em que a comunicação era limitada, o silêncio prolongado da colônia se torna um eco inquietante. Desvendar este mistério não é apenas uma questão de encontrar respostas sobre os desaparecidos, mas também de entender as circunstâncias que levaram à sua partida. A vida em Roanoke não era fácil. Os colonos enfrentaram escassez de comida e tensões com os nativos. Foi essa pressão suficiente para que tomassem decisões drásticas? A possibilidade de que o medo e a desesperança tenham desempenhado um papel é inquietante. As expedições posteriores a Roanoke não conseguiram encontrar qualquer vestígio dos colonos, o que alimentou ainda mais a lenda. A cada tentativa de busca, o mistério se aprofundava. Durante séculos, o fato de que uma colônia inteira havia desaparecido sem deixar rastro tem sido um tema recorrente na cultura popular, desde livros até filmes. Mas, quanto da história é realidade e quanto é ficção? O tempo transformou Roanoke em um símbolo do desconhecido. A ideia de uma comunidade que desaparece da face da terra é aterradora. O que você faria se encontrasse em um lugar onde, de repente, todos os seus companheiros desaparecessem? Sempre que Roanoke é mencionada, surge a pergunta: poderia algo assim acontecer novamente? A história nos lembra que, apesar dos avanços tecnológicos e da comunicação, os mistérios persistem. À medida que avançamos na história da humanidade, o desaparecimento de Roanoke continua a ser um lembrete de nossas limitações. Às vezes, por mais que tentemos compreender o passado, há segredos que permanecem ocultos. Que lições podemos aprender com essa experiência? Talvez nos ensine a valorizar a comunicação e a colaboração, ou talvez nos mostre que a curiosidade humana nunca deve deixar de buscar respostas. À medida que o tempo passa, a história de Roanoke se torna um mito que perdura em nossa memória coletiva. As histórias de colonos desaparecidos nos lembram que, às vezes, a realidade é mais estranha que a ficção. No final do dia, o enigma de Roanoke nos convida a refletir sobre o que realmente significa ser humano em um mundo cheio de incertezas. A busca por respostas se torna uma viagem interminável,
Um caminho que nos leva a explorar não apenas o passado de Roanoke, mas também nossa própria relação com o desconhecido. Cada teoria, cada história, cada tentativa de desvendar o mistério nos aproxima um pouco mais da essência do que significa buscar a verdade. Embora o mistério de Roanoke possa nunca ser resolvido, seu legado perdura. O que você pensa sobre o desaparecimento desta colônia? Acredita que algum dia conheceremos a verdade por trás de seu destino? O mistério continua vivo, e talvez isso seja o que o torna tão cativante. Assim, enquanto continuamos buscando respostas, lembremos que no coração de cada enigma se encontra a essência de nossa curiosidade. Um desejo inato de compreender nosso mundo e nosso lugar nele. O Santo Graal, uma das relíquias mais procuradas da história, tem fascinado gerações inteiras. Mas, será que realmente existiu alguma vez? Desde a época medieval, sua lenda cresceu, alimentada por relatos de cavaleiros e reis que o buscaram em cruzadas e aventuras épicas. Mas, o que faz com que este objeto seja tão especial? Disse que o Santo Graal é o cálice que Jesus Cristo utilizou durante a última ceia e que, além disso, tem o poder de conceder a imortalidade e a sabedoria a quem o possui. No entanto, apesar de sua importância, a realidade sobre sua existência continua sendo um mistério. A busca pelo Santo Graal levou muitos a percorrer terras desconhecidas, cruzar oceanos e enfrentar perigos inimagináveis. Mas que pistas deixaram esses valentes aventureiros? Histórias de cavaleiros como Percival e Galahad nos falam de sua busca, mas a verdade por trás dessas narrativas é ainda mais intrigante. Alguns acreditam que o Graal não é apenas um objeto físico, mas um símbolo da busca pela verdade e pela iluminação espiritual. Então poderia ser que o verdadeiro Graal sejam as experiências e lições aprendidas ao longo do caminho? As lendas medievais também nos falam da conexão do Santo Graal com o sangue real, sugerindo que apenas aqueles de linhagem pura podem encontrá-lo. Por que o Graal foi vinculado à realeza? Disse que o Graal é um símbolo de legitimidade e poder, mas isso é mais do que um simples mito. As histórias de reis e guerreiros que buscaram o Graal estão frequentemente entrelaçadas com a política e o poder, o que complica ainda mais seu significado. Na arte, o Santo Graal foi representado de inúmeras maneiras, desde um cálice dourado até um simples recipiente de madeira. Cada representação adiciona uma camada de mistério à sua história. Por que essa variabilidade em sua representação? Talvez cada artista tenha tentado capturar não apenas o objeto, mas a essência da busca em si, refletindo as aspirações e desejos de seu tempo. O Graal se torna assim um espelho da humanidade, um símbolo do que todos anseiam, significado e conexão. Ao longo dos séculos, foram apresentadas várias localizações onde se diz que se pode encontrar o Santo Graal. Desde a mística ilha de Avalon até as colinas da Escócia, as teorias sobre seu paradeiro são tão variadas quanto fascinantes. Poderia ser que o Graal esteja escondido em um lugar tão inesperado que nunca o encontraríamos? A busca pelo Graal levou muitos a explorar terrenos desconhecidos e a desafiar suas próprias crenças. Os Templários, com seu ar de segredo e mistério, também estão ligados à história do Santo Graal. Alguns acreditam que esses cavaleiros possuíam conhecimentos ocultos sobre a verdadeira natureza do Graal. Que segredos guardaram? O desaparecimento dos Templários e sua riqueza alimentou teorias da conspiração que vinculam sua fortuna ao próprio Graal. É possível que o conhecimento sobre o Graal estivesse reservado apenas para alguns poucos? No entanto, a história do Santo Graal não está isenta de ceticismo. Muitos historiadores questionam sua existência, sugerindo que é uma construção literária mais do que um objeto real. Poderia ser que o Graal nunca tenha existido e que sua busca seja apenas um reflexo de nossas próprias aspirações? Essa incerteza adiciona outra camada ao mistério, convidando a reflexão sobre o que valorizamos como verdade e mito. As conexões do Graal com outras culturas e tradições também são dignas de menção. Na mitologia celta, por exemplo, há referências a um cálice mágico que concede sabedoria e poder. A lenda do Santo Graal é um eco dessas antigas tradições. Essa interconexão entre mitos de diferentes culturas sugere que a busca pelo sagrado é um tema universal que transcende o tempo e o espaço. A busca pelo Santo Graal inspirou inúmeras obras de literatura e cinema, desde as lendas arturianas até filmes modernos. Como a imagem do Graal se transformou nessas narrativas contemporâneas? Cada nova interpretação não apenas alimenta o mito,
mas também reflete o contexto cultural da época. Em cada história, o Graal se torna um símbolo de esperança, redenção e a eterna busca por significado. À medida que exploramos a história do Santo Graal, também é importante considerar a influência que teve em nossa cultura moderna. A fascinação por objetos místicos persiste e muitas pessoas continuam buscando seu próprio Graal na vida cotidiana. O que realmente significa encontrar o que buscamos? Talvez o verdadeiro mistério do Santo Graal resida na própria busca, na jornada que empreendemos para descobrir quem somos e o que valorizamos. A lenda do Santo Graal nos lembra que, embora o objeto físico possa ser um enigma, a busca por significado, conexão e propósito é algo que todos compartilhamos. A história do Graal é um reflexo de nossa própria luta para entender o desconhecido e encontrar nosso lugar no mundo. É o Santo Graal um símbolo do que realmente buscamos na vida? Talvez seu mistério resida em sua capacidade de nos inspirar a continuar buscando, a não desistir e a prosseguir na busca pelo sagrado em nossa própria existência. Em conclusão, o Santo Graal, com sua rica história e suas inúmeras interpretações, representa mais do que uma simples relíquia. É um símbolo da eterna busca humana pela verdade, conexão e transcendência. A pergunta persiste: algum dia encontraremos o Graal, ou é o caminho até ele que realmente importa? A história do Santo Graal continua sendo um enigma, e seu legado perdurará enquanto continuarmos explorando os mistérios de nossa própria existência. Quem foi realmente o rei Arthur? Esta figura lendária, que capturou a imaginação de gerações, é um verdadeiro enigma que paira sobre a história medieval. Desde as lendas da espada Excalibur até as façanhas dos cavaleiros da Távola Redonda, a história de Arthur é rica em mistério e magia. Mas existe uma base histórica por trás de todas essas narrativas épicas? Analisemos os primeiros indícios que poderiam apontar para um rei chamado Arthur. Você sabia que alguns historiadores acreditam que pode ter existido um líder britânico no século VI que inspirou essas histórias? Seu nome aparece em textos antigos, mas os detalhes são escassos. O que fez com que esse personagem se tornasse um símbolo de nobreza e valor? A resposta pode estar na mistura de fatos históricos e na rica tradição oral que foi transmitida ao longo dos séculos. Em um determinado momento, as terras britânicas estavam repletas de invasores, e a figura de um rei que unisse seu povo era exatamente o que precisavam. Arthur, segundo a lenda, não apenas lutou contra os saxões, mas também simbolizava a resistência e a unidade. Mas, como ele se transformou de um líder militar no rei mitológico que conhecemos hoje? A evolução de sua figura está cheia de adições fantásticas que obscureceram sua identidade real. Imagine um jovem que, ao retirar uma espada de uma rocha, se torna rei. Este é apenas um exemplo de como a narrativa de Arthur se entrelaçou com elementos de magia e destino. Mas, se nos aprofundarmos na história, o que há sobre os relatos dos historiadores contemporâneos à sua época? Gildas, um monge do século VI, menciona um guerreiro chamado Arturus, mas suas descrições são vagas e pouco conclusivas. Poderia ser que o rei Arthur fosse apenas uma amálgama de vários líderes? A obra Historia Regum Britanniae, escrita por Geoffrey de Monmouth no século XII, foi fundamental para popularizar a lenda de Arthur. Nela, entrelaçam-se relatos de magia, traição e aventuras. Mas até que ponto essas histórias são confiáveis? Muitos críticos argumentam que Geoffrey escreveu mais como um poeta do que como um historiador. Assim, a figura do rei se torna um reflexo dos desejos e aspirações de seu tempo, e não necessariamente um retrato fiel da realidade. Outro aspecto intrigante é o ambiente em que se desenvolve a lenda. Os castelos, as batalhas e os cavaleiros são elementos que evocam uma época de cavalaria e honra. Mas, quão real era essa imagem? É possível que a figura de Arthur tenha sido construída como uma resposta à necessidade de um herói em um período de instabilidade e caos. Nesse sentido, Arthur poderia ter sido um símbolo, mais do que um ser humano real. As histórias sobre o Santo Graal também estão fortemente ligadas à lenda de Arthur, o que realmente representa este objeto sagrado. Em muitas narrativas, o Graal é visto como um símbolo da busca pela verdade e pela redenção. A conexão entre Arthur e o Graal levanta questões sobre seu propósito e significado na vida dos cavaleiros que o buscavam. O Graal era um simples mito ou tinha um fundo mais profundo relacionado à espiritualidade da época? À medida que se desvendam as camadas da história de Arthur, torna-se evidente que sua figura foi interpretada de diferentes maneiras ao longo do tempo.
De um líder militar a um rei idealizado, que imagem de Arthur prevalecerá na consciência coletiva? A história nos mostra que, muitas vezes, os mitos podem ser mais poderosos do que a própria realidade. E Arthur é um claro exemplo disso. Mas não se trata apenas da história em si. A influência de Arthur se estende até os dias de hoje. Filmes, livros e séries de televisão reimaginaram sua história, cada um trazendo sua própria visão. Por que essa figura continua tão popular? Talvez seja porque encarna ideais de heroísmo e nobreza que todos desejamos ver em nossos líderes. Com o passar do tempo, o rei Arthur transcendeu as barreiras da história. Seu legado não é apenas o de um rei, mas o de uma ideia, a de lutar por um mundo melhor. No entanto, a pergunta persiste: ele realmente existiu? A falta de evidências conclusivas deixa espaço para a especulação e a interpretação. É possível que nunca cheguemos a conhecer a verdade por trás de sua figura? Os relatos de Arthur também serviram como uma ferramenta para explorar conceitos mais profundos, como justiça, lealdade e sacrifício. Através de suas histórias, foram abordados temas universais que ressoam com a humanidade como um todo. Pode ser que a busca por um herói seja, em si mesma, um reflexo de nossa própria busca por significado na vida. Finalmente, a figura do rei Arthur continua sendo um mistério envolto em lenda. Nos convida a explorar não apenas sua história, mas também nossos próprios anseios e aspirações. Em um mundo onde a verdade e a ficção muitas vezes se entrelaçam, talvez a essência de Arthur não resida em sua existência, mas no que representa para nós. A busca por um ideal, a luta pela justiça e o poder da esperança. Quem sabe? Talvez um dia descubramos a verdade. Ou talvez o que realmente importa seja a história que escolhemos contar. Que passaria se eu te dissesse que um dos eventos mais devastadores da história ocorreu na Europa medieval e ainda hoje apresenta mais perguntas do que respostas? A peste negra, essa terrível doença que assolou o continente no século XIV, deixou um rastro de morte e desolação. Mas como pôde se espalhar tão rapidamente e com tal ferocidade? A resposta não é tão simples quanto parece. Imagine que, em questão de poucos anos, milhões de pessoas morreram. Quais fatores contribuíram para essa rápida expansão? Os historiadores debatem isso há séculos. Alguns apontam para a falta de higiene nas cidades, onde a multidão de habitantes e a acumulação de resíduos criavam um caldo de cultivo ideal para os ratos e pulgas que transportavam a bactéria Yersinia pestis. Mas é só isso que provocou esse desastre? Além das condições de vida, outro aspecto inquietante é a mobilidade da população. Em uma época em que as caravanas e os barcos eram os principais meios de transporte. Como é possível que a peste se espalhasse tão longe e tão rápido? As rotas comerciais, que conectavam diferentes regiões, desempenharam um papel crucial. Os comerciantes e itinerantes não apenas levavam mercadorias, mas também traziam consigo a doença. Mas isso explica por que algumas localidades foram devastadas enquanto outras permaneceram quase intactas. É curioso pensar que, apesar do horror que trouxe consigo a peste negra, algumas comunidades não sofreram as mesmas consequências. Cidades como Milão e Nápoles parecem ter encontrado uma espécie de fortaleza, enquanto outras, como Paris e Londres, se tornaram verdadeiros campos de batalha contra a morte. O que esses lugares fizeram de diferente? Alguns estudos sugerem que as medidas de quarentena implementadas em certos portos e cidades podem ter sido eficazes, mas foi suficiente para deter a peste? Enquanto a doença se espalhava, as pessoas buscavam respostas. Em um ambiente de medo e desespero, muitos recorreram à religião. As pessoas acreditavam que essa era um sinal divino, um castigo por seus pecados. Isso levou a um aumento na devoção religiosa, mas também a culpa e a perseguição de minorias, como os judeus, que foram injustamente culpados pela crise. Nessa busca por respostas, realmente se entendeu a natureza da peste ou apenas se intensificaram as superstições? A peste negra não apenas deixou uma marca na população, mas também na forma de vida e na cultura. A mortalidade massiva levou à alteração das dinâmicas sociais. Os trabalhadores escasseavam, o que provocou um aumento nos salários e uma mudança na percepção sobre o valor do trabalho. Mas quais implicações isso teve para o futuro da Europa? Poderia ter sido um catalisador para o Renascimento? Falando em mudanças, o impacto da peste sobre a medicina foi monumental. Os médicos medievais estavam completamente desorientados. Sem uma compreensão clara da doença, seus tratamentos eram, na melhor das hipóteses, ineficazes.
Mas como o campo da medicina se transformou após essa experiência? A peste negra impulsionou uma busca por conhecimento mais científico e racional, um desejo de entender o corpo humano e as doenças de maneira mais profunda. Os registros da época, embora limitados, nos oferecem uma janela para a psique coletiva. Os relatos de testemunhas, os diários e as crônicas nos mostram o terror que as pessoas sentiam. No entanto, também há histórias de resiliência, de como as comunidades se uniram para enfrentar a adversidade. Que lições podemos extrair dessas experiências humanas? A peste negra foi apenas uma das várias pandemias que assolaram a humanidade, mas seu legado é único. A maneira como afetou a sociedade medieval tem sido objeto de estudo e reflexão. Poderia haver lições que ainda ressoam hoje em dia, em um mundo cada vez mais interconectado, onde as viagens são comuns e a mobilidade é rápida. Estamos preparados para enfrentar uma crise semelhante? Ao olhar para trás, a peste negra é um lembrete da fragilidade da vida e da importância da saúde pública. A história nos ensina que, diante da adversidade, a humanidade tem uma capacidade notável de se adaptar e sobreviver. No entanto, também nos alerta sobre os perigos da ignorância e do medo. Estamos realmente aprendendo com nosso passado ou estamos condenados a repeti-lo? Assim, embora a peste negra tenha deixado um legado de tragédia, também abriu as portas para uma nova forma de pensar e agir na sociedade. Nos convida a refletir sobre como enfrentamos as crises e como podemos construir um futuro mais resiliente. Que mistérios sobre a peste negra ainda nos restam por descobrir? A história está cheia de lições e é nossa responsabilidade não apenas aprender com elas, mas também compartilhá-las para que nunca se repitam. O que aconteceu com os Cavaleiros Templários? Este grupo de guerreiros e monges fascinou gerações inteiras, mas sua história está cheia de sombras e segredos. Fundados em 1119, os Templários se tornaram uma das ordens mais poderosas da Idade Média, acumulando riquezas e terras ao longo da Europa. No entanto, em 1308, foram abruptamente dissolvidos pelo rei Filipe o Belo da França, o que deixou muitos se perguntando o que levou a essa repentina queda. Os Templários eram conhecidos por sua bravura nas cruzadas, mas também por sua habilidade financeira. Como é possível que um grupo de monges dedicados à fé se tornasse os banqueiros da Europa medieval? Esse poder econômico os colocou na mira de muitos e nem todos os olhares eram amistosos. A riqueza que haviam acumulado ao longo dos anos despertou a avareza de reis e nobres, que viam neles tanto um aliado quanto uma ameaça. Mas que segredos realmente escondiam? As acusações contra os Templários foram assustadoras. Você sabia que foram acusados de heresia, sodomia e adoração a ídolos estranhos? Essas acusações, em sua maioria infundadas, foram utilizadas como pretexto para sua perseguição. O rei Filipe, que precisava de fundos para suas guerras, orquestrou uma caça contra eles que culminou na detenção de milhares de templários em uma única noite. Como um rei pôde ter tanto poder para destruir uma ordem tão influente? A tortura e os julgamentos eram parte da estratégia para obter confissões. Muitos templários, aterrorizados, admitiram crimes que nunca cometeram. Isso levantou uma pergunta inquietante. Se a história oficial está cheia de mentiras, quanto da verdade sobre os templários se perdeu com o tempo? A figura do grande mestre Jacques de Molay, que foi queimado na fogueira, se tornou um símbolo de resistência e tragédia. Que segredos ele levou consigo ao fogo? A dissolução dos templários não foi apenas um golpe para seus membros, mas também desencadeou uma série de conspirações. O que aconteceu com seu tesouro, que supostamente era imenso? Nunca foi encontrado, o que alimentou especulações sobre seu paradeiro. Alguns acreditam que esconderam sua riqueza em lugares desconhecidos, enquanto outros sugerem que fizeram parte de um legado oculto que ainda perdura na atualidade. A influência dos templários se estendeu além de seu tempo. Você sabia que muitos dos símbolos que usaram perduraram na cultura popular? Desde filmes até romances, os templários continuam sendo fonte de inspiração. Isso nos leva a perguntar: que legado realmente deixaram? Sua história está cheia de intriga, e cada nova investigação revela mais perguntas do que respostas. Os templários também estavam vinculados à construção de catedrais góticas, que apresentam uma arquitetura impressionante e uma simbologia profunda. Poderia ser que seu conhecimento arquitetônico estivesse relacionado ao seu saber misterioso? À medida que grandes obras eram construídas, dizia-se que os templários possuíam segredos perdidos sobre a geometria sagrada e a conexão entre a terra e o céu. Sem dúvida, isso adiciona outra camada de mistério à sua história.
A figura do cavaleiro templário foi idealizada na cultura moderna, mas o que havia por trás dessa imagem? Eram homens reais, com medos e desejos, que lutavam por suas crenças. A vida nas cruzadas era brutal e perigosa. Como era realmente o dia a dia de um templário? Desde a batalha até a oração, sua existência era marcada pelo sacrifício e pela devoção. Apesar de seu desaparecimento, muitos continuam buscando respostas sobre seu legado. Poderiam existir hoje em dia descendentes de templários? As teorias sobre a sobrevivência da ordem persistem, e alguns grupos modernos se autodenominam herdeiros de seu legado. É possível que o espírito dos templários viva em outras instituições ou movimentos? A história dos templários está cheia de reviravoltas inesperadas. Desde sua ascensão meteórica até sua queda trágica, cada etapa levanta novas perguntas. Poderia ter existido uma conspiração mais ampla que buscava apagar sua marca? A história é escrita pelos vencedores, e a narrativa que temos dos templários pode ser apenas uma fração da verdade. À medida que exploramos essas incógnitas, percebemos que os templários são um reflexo da complexidade da época medieval. Seus ideais de justiça, fé e camaradagem contrastam com as sombrias maquinações do poder. O que podemos aprender com sua história em um mundo onde a avareza e a corrupção ainda persistem? A fascinação pelos templários perdura. Não apenas por sua história, mas pela promessa de um conhecimento oculto. Que mistérios ainda permanecem sem resolução em torno deles? A busca pela verdade sobre seu legado é uma jornada interminável. E cada nova teoria nos convida a recalibrar nossa compreensão da história. Assim, enquanto continuamos explorando os mistérios da época medieval, lembremos dos cavaleiros templários não apenas como guerreiros, mas como portadores de um enigma que ainda nos intriga. A história está cheia de sombras. E talvez os templários sejam apenas uma das muitas luzes que iluminam nosso caminho para o passado. No vasto universo da história medieval, há um enigma que tem fascinado pesquisadores e curiosos por igual: os mapas medievais impossíveis. Como é que alguns desses documentos antigos apresentam regiões e costas que, segundo a cronologia oficial, ainda não haviam sido descobertas? A resposta a essa pergunta nos leva a uma viagem no tempo, onde a geografia e a aventura se entrelaçam de maneiras que desafiam nossa compreensão. Ao abrir um mapa medieval, pode se sentir transportado a um mundo cheio de maravilhas e aventuras. Mas o que há por trás dessas linhas e figuras enigmáticas? Por exemplo, alguns mapas mostram terras que não só eram desconhecidas para os europeus da época, mas também apresentam detalhes que parecem precisos demais para serem meras conjecturas. Foi a imaginação desbordante dos cartógrafos ou havia algo mais? Os exploradores da Idade Média eram em sua maioria navegantes audazes, mas também eram homens de seu tempo, influenciados por mitos e lendas. É fascinante pensar que, em um período onde a maioria da população acreditava que o mundo era plano, alguns cartógrafos já estavam traçando costas que, a longo prazo, seriam confirmadas por explorações posteriores. Como conseguiram isso? Tinham acesso a conhecimentos perdidos ou segredos antigos que foram transmitidos através de gerações? Um dos casos mais intrigantes é o famoso mapa de Piri Reis, criado no século XVI. Este mapa mostra não apenas a costa da América do Sul, mas também uma representação surpreendentemente precisa da Antártida, embora ainda estivesse coberta de gelo naquele momento. De onde Piri Reis obteve essa informação? Alguns acreditam que ele pode ter tido acesso a documentos mais antigos, talvez até relatos de explorações vikings que nunca foram registradas oficialmente. O mistério se intensifica ao considerar o mapa de Vinland, que menciona uma terra chamada Vinland, onde se diz que os vikings estabeleceram uma colônia na América do Norte. No entanto, este lugar permanece envolto em mistério, já que não há provas conclusivas que respaldem a existência de tal assentamento. Foi um simples mito ou uma lembrança de uma aventura esquecida na bruma do tempo? Os cartógrafos medievais também eram influenciados pela religião e espiritualidade, o que os levou a incluir elementos simbólicos em seus mapas. Um exemplo notável é o mapa de Hereford, que não apenas representa a geografia, mas também está adornado com imagens de criaturas fantásticas e relatos bíblicos. O que isso nos diz sobre a mentalidade das pessoas daquela época? A geografia era uma representação do que existia ou um reflexo de suas crenças e medos? Alguns historiadores sugerem que esses mapas poderiam ter sido ferramentas pedagógicas, projetadas para ensinar os jovens sobre a geografia do mundo conhecido e desconhecido. Mas,
Que efeito isso teve na percepção do mundo pela população comum? A ideia de que algumas terras poderiam estar ao alcance da mão, mas ainda por descobrir, poderia ter inspirado exploradores posteriores a aventurarem-se além do conhecido. Outro aspecto fascinante dos mapas medievais é sua relação com as lendas e mitologias. Por exemplo, alguns mapas incluem referências à Ilha de Avalon, o mítico lar do rei Arthur e das fadas. Poderia ser que essas representações cartográficas serviram como um meio para guardar as histórias e os sonhos de uma época. Ou talvez fossem uma tentativa de fundir a realidade com a fantasia, criando um mundo onde o impossível poderia ser possível. A arte da cartografia na Idade Média também foi afetada pela falta de precisão nas medições e pela escassez de tecnologia avançada. Apesar disso, muitos mapas apresentam uma surpreendente atenção aos detalhes. Foi o engenho humano capaz de superar as limitações de seu tempo? Ou havia algo mais por trás dessas criações que parecia transcender a lógica? À medida que os exploradores começaram a aventurar-se além das fronteiras conhecidas, suas descobertas começaram a alterar a percepção geográfica do mundo. No entanto, muitos desses novos territórios foram incorporados em mapas antigos, o que gera confusão sobre qual informação é fidedigna e qual é produto da imaginação. Estamos diante de uma mistura de realidades e fantasias que foram evoluindo com o tempo. O mistério dos mapas medievais impossíveis não se limita apenas às suas representações geográficas. Também se estende às técnicas de elaboração. Algumas teorias sugerem que os cartógrafos utilizavam um sistema de projeções que não conseguimos decifrar completamente. Poderia ser que eles desenvolveram métodos avançados que se perderam com o tempo, ou talvez se baseassem em conhecimentos de civilizações passadas que se desvaneceram na história. À medida que o Renascimento começou a florescer, os mapas medievais foram substituídos por representações mais precisas. No entanto, o legado desses antigos documentos perdura, deixando gerações futuras com perguntas que ainda buscam respostas. Que segredos guardam esses mapas que poderiam mudar nossa compreensão da história? E que outras maravilhas poderiam estar escondidas nas páginas da história, esperando para serem descobertas? No final, os mapas medievais impossíveis são um testemunho do espírito aventureiro e curioso da humanidade. Nos lembram que, embora a história esteja cheia de certezas, também há um vasto oceano de mistérios que desafiam nossa compreensão. Em um mundo onde a exploração se tornou um prazer cotidiano, os mapas de outrora nos convidam a olhar para trás e a questionar o que acreditamos saber. Que outros segredos aguardam nas sombras da história, esperando para serem desvelados por aqueles que se atrevem a buscar? Na vasta história da Europa, um dos personagens mais enigmáticos e fascinantes é, sem dúvida, o Menino da Máscara de Ferro. Mas, quem foi realmente esse jovem misterioso? Sua história tem sido objeto de inúmeras especulações e teorias ao longo dos séculos. Alguns afirmam que se tratava de um nobre, enquanto outros acreditam que era um prisioneiro de um destino desconhecido, escondido atrás de uma máscara que lhe negava a liberdade e a identidade. A pergunta que todos se fazem é: por que ele foi obrigado a usar essa máscara? Dizem que foi encarcerado na temida Bastilha, um lugar onde muitos perderam a razão e a esperança. No entanto, o que realmente intriga é que, apesar de sua reclusão, o Menino da Máscara de Ferro jamais foi identificado. Seu nome, sua linhagem, tudo ficou envolto em um véu de mistério. Seria ele um príncipe desterrado ou um simples plebeu? As teorias são tão variadas quanto os relatos que sobreviveram ao longo dos anos. Alguns historiadores sugerem que poderia ter sido um irmão gêmeo de Luís XIII, o rei da França, cuja existência foi ocultada para evitar conflitos dinásticos. A falta de informações precisas sobre sua vida alimentou a curiosidade. Mas, o que levou a corte francesa a tomar decisões tão drásticas? As conspirações e os segredos da monarquia sempre fascinaram o público. Dizem que o Menino da Máscara de Ferro foi condenado a viver na escuridão por razões políticas, o que nos leva a perguntar: que segredos ele poderia ter conhecido? Talvez soubesse algo que poderia ter desestabilizado a monarquia, algo tão poderoso que seu silêncio era mais valioso que sua vida. Nas crônicas da época, existem registros de um prisioneiro que sempre usava uma máscara de ferro. Mas, como é possível que ninguém soubesse quem ele era? A segurança de sua identidade se tornou uma obsessão para aqueles que o rodeavam. Alguns relatos indicam que até o próprio rei, temeroso de seu legado, ordenou que sua existência fosse mantida em segredo. O temor de uma rebelião ou de uma descoberta o levou a se tornar um prisioneiro eternamente silenciado.
A fascinação por sua história não se limita ao âmbito histórico. Ao longo dos anos, o Menino da Máscara de Ferro inspirou inúmeras obras de ficção, desde romances até filmes, o que faz com que sua história ressoe na cultura popular. Talvez seja o simbolismo da luta pela liberdade e pela identidade. A imagem de um jovem preso entre quatro paredes com uma máscara que oculta seu rosto capturou a imaginação de muitos. Não é um reflexo de nossa própria luta para sermos vistos e ouvidos em um mundo que às vezes parece indiferente? As viagens pela história revelaram alguns dados intrigantes sobre seu encarceramento. Aparentemente, foi tratado com respeito, o que sugere que seu status era significativo. Isso levanta uma nova pergunta. Poderia ele ter sido um personagem-chave na história da França que simplesmente foi esquecido? Com a queda da monarquia e o surgimento de novas ideias, muitos personagens do passado foram relegados ao esquecimento. Mas o Menino da Máscara de Ferro se recusa a ser esquecido. Alguns teóricos propuseram que, na verdade, ele poderia ter sido um espião, um informante que conhecia segredos perigosos. Imagine o poder que teria alguém com informações privilegiadas. Alguém que poderia mudar o rumo da história. Mas, por que uma máscara? Seria um símbolo de proteção ou um castigo? Talvez o Menino da Máscara de Ferro represente a luta interna entre o dever e o desejo de liberdade. Uma das teorias mais intrigantes é que o Menino da Máscara de Ferro era, de fato, um nobre que foi capturado por seus inimigos. Essa teoria levanta uma inquietante pergunta: quem eram seus inimigos e o que tanto poderiam temer dele? Em um mundo onde alianças e traições eram a norma, a lealdade era um conceito volátil. O fato de sua história ter perdurado ao longo do tempo sugere que havia algo muito valioso em sua vida, algo que valia a pena proteger com uma máscara de ferro. Enquanto isso, o mistério de sua identidade continua sem solução. Muitos tentaram decifrar o enigma, mas as pistas levaram a becos sem saída. É possível que nunca saibamos quem ele realmente foi? A falta de evidências concretas fomentou teorias ainda mais extravagantes, desde a crença de que era um viajante do tempo até sua suposta conexão com a alquimia. Essas especulações, embora inverossímeis, refletem o desejo humano de buscar respostas para o inexplicável. A história do Menino da Máscara de Ferro é, em última análise, uma história de silêncio. Sua vida foi marcada pela opressão e pelo encarceramento, um lembrete de que muitas vezes há mais na superfície do que se revela. Em certo sentido, seu silêncio se torna sua voz, um grito surdo daqueles que foram silenciados pela história. À medida que exploramos o legado do Menino da Máscara de Ferro, é difícil não sentir uma conexão com sua história. Todos em algum momento sentimos o peso das expectativas e a pressão de nos conformarmos. Sua história nos convida a questionar nossas próprias identidades e o que estamos dispostos a sacrificar por nosso próprio senso de liberdade. Embora sua vida tenha sido uma série de anos na escuridão, o Menino da Máscara de Ferro continua sendo um símbolo de mistério e resistência. Seu legado perdura, lembrando-nos de que, às vezes, as perguntas não têm respostas. E talvez, nesse silêncio, resida a verdadeira essência de sua história. Quem sabe que segredos estão ocultos atrás da máscara? No final, sua vida nos deixa com uma inquietante reflexão. O verdadeiro mistério muitas vezes reside no que não é dito. Quem foram os vikings e qual foi seu verdadeiro alcance geográfico? Durante muitos anos, acreditou-se que esse povo guerreiro se limitou às costas da Europa, mas há evidências que sugerem que sua ambição os levou muito mais longe. Existem relatos e restos arqueológicos que indicam que os vikings chegaram à América muito antes de Cristóvão Colombo colocar os pés no continente. Como é possível que, em um mundo onde a história era escrita com tinta e papel, essa façanha tenha passado despercebida? No século X, um explorador nórdico chamado Leif Erikson teria alcançado terras que chamou de Vinland, hoje identificadas como partes do que conhecemos como Canadá. Mas, o que são exatamente esses restos arqueológicos que poderiam corroborar essas histórias? No local conhecido como Lands ou Meadows, foram encontrados vestígios de habitações, ferramentas e outros objetos que parecem ser de origem viking. Poderiam ser esses os vestígios da primeira colônia europeia na América? A resposta continua sendo um enigma. À medida que os arqueólogos aprofundam o tema, surgem mais perguntas. Por que os vikings abandonaram essas terras se eram capazes de se estabelecer e prosperar?
Alguns pesquisadores acreditam que enfrentaram a hostilidade das tribos indígenas que habitavam a região, enquanto outros sugerem que o clima e a falta de recursos também desempenharam um papel crucial. A história dos vikings na América se torna, assim, um quebra-cabeça fascinante, cheio de peças que não se encaixam totalmente. A saga de Eric, o Vermelho, por exemplo, menciona a existência de um lugar chamado Helluland, uma terra de pedra plana, que muitos acreditam que poderia se referir à ilha de Baffin. Mas, como podemos ter certeza de que essas lendas não são simplesmente mitos? A resposta está na interseção da história e da arqueologia, onde cada descoberta pode mudar nossa compreensão do passado. Os relatos vikings estão cheios de aventuras, viagens e conquistas, mas também estão impregnados de elementos sobrenaturais. Em suas sagas, fala-se de terras misteriosas e criaturas fantásticas. É possível que essas histórias fossem uma forma de explicar o desconhecido? Os vikings, como muitos outros povos antigos, tinham uma rica tradição oral que misturava a realidade com a fantasia, o que torna cada relato uma mistura intrigante de fatos e fábulas. Outro aspecto a considerar é o impacto que a cultura nórdica teve nas regiões que exploraram. Seus costumes, crenças e tecnologias se misturaram com os de outros povos. Que legado deixaram os vikings na América? Embora sua presença tenha sido breve, sua influência pode ter perdurado de formas que ainda não compreendemos completamente. As histórias de encontros entre vikings e indígenas deixaram marcas na cultura popular e no imaginário coletivo. À medida que se avança na pesquisa, fala-se de mapas antigos que poderiam ter registrado a chegada dos vikings à América. Alguns estudiosos especularam que esses documentos, embora escassos, poderiam ser a chave para desvendar esse mistério. Que segredos poderiam revelar esses mapas esquecidos? A resposta poderia mudar nossa compreensão da exploração europeia e sua história. A história dos vikings na América é um lembrete de que há muito mais a descobrir em nosso passado. As teorias e os debates continuam, e cada nova descoberta arqueológica abre a porta a mais perguntas. Que outros segredos estão escondidos sob a superfície da Terra que ainda não encontramos? A busca por respostas se torna uma emocionante aventura que nos convida a explorar além do que acreditamos saber. No entanto, nem todos os mistérios se resolvem facilmente. Apesar das evidências que surgiram, ainda há quem seja cético. Por que é tão difícil aceitar que os vikings chegaram à América? A história está cheia de narrativas que foram ignoradas ou mal interpretadas. A resistência a aceitar novas ideias pode ser mais forte do que imaginamos. Então, o que podemos aprender com a história dos vikings na América? Talvez seja um chamado para manter a mente aberta e questionar o que acreditamos saber. A história não é um relato estático, mas um campo em constante evolução, onde cada descoberta pode mudar nossa perspectiva. À medida que continuamos explorando e escavando, que outros segredos e mistérios do passado nos aguardam? No final, a história dos vikings na América não é apenas sobre eles, mas também sobre nós. Nos convida a refletir sobre nossas próprias crenças e sobre como interpretamos nosso mundo. Talvez, ao investigar o passado, possamos entender melhor nosso presente e construir um futuro mais informado. A história está cheia de reviravoltas inesperadas e surpresas, e cada capítulo nos oferece a oportunidade de aprender e crescer. Os vikings nos deixaram um legado que vai além de seus barcos e conquistas. Eles nos ensinaram que a aventura e a exploração são parte da natureza humana. À medida que continuamos a investigar sua história, lembremos que cada nova descoberta é um convite para continuar questionando e buscando respostas. A saga dos vikings na América é apenas um capítulo em um livro muito maior, um que ainda está sendo escrito. Nos recantos escuros da história medieval, uma figura fascinante e enigmática emerge: o alquimista. Mas quem eram realmente esses homens que buscavam uma substância capaz de transformar o comum em algo divino? Seu objetivo mais ambicioso foi a famosa Pedra Filosofal, um objeto lendário que prometia não apenas a transmutação de metais em ouro, mas também a possibilidade de alcançar a imortalidade. É possível que a busca por esta pedra seja mais do que apenas um mito? Os alquimistas, com seus laboratórios cheios de frascos borbulhantes e pós misteriosos, dedicaram suas vidas a uma arte que combinava ciência, espiritualidade e magia. Mas por que se obsessão tanto com a ideia de converter chumbo em ouro? A resposta pode estar na profunda crença de que esse processo não era apenas físico, mas também espiritual. Para eles, o ouro não era apenas um metal precioso, mas um símbolo de perfeição e pureza.
Ao converter um metal vulgar em ouro, acreditavam que também podiam purificar a alma. Ao longo dos séculos, muitos nomes ficaram gravados na história da alquimia. Desde Hermes Trismegisto, o lendário fundador da alquimia, até figuras como Paracelso, que desafiaram as normas de seu tempo. Mas o que realmente buscavam esses homens? A maioria dos especialistas concorda que a pedra filosofal representava a culminação de uma jornada espiritual. Era mais do que um objetivo material. Era o fim de um processo de autoconhecimento e transformação pessoal. No entanto, apesar de seus esforços e numerosos experimentos, nunca se encontrou evidência tangível da existência da pedra filosofal. Teria sido tudo um engano? Alguns acreditam que os alquimistas eram, na verdade, os precursores da química moderna e que sua busca pela pedra era uma forma de explorar o mundo natural. Através de seu trabalho, lançaram as bases para a ciência que conhecemos hoje, embora seu enfoque muitas vezes se baseasse na filosofia esotérica e no simbolismo. Os antigos escritos alquímicos estão cheios de símbolos e metáforas que hoje muitas vezes são difíceis de decifrar. Cada elemento, cada fase da obra alquímica continha um significado mais profundo. Poderia ser que esses textos ocultassem verdades sobre a natureza humana e o universo? Alguns pesquisadores sugerem que a alquimia era uma forma de entender o mundo e o lugar do ser humano nele. Uma tentativa de encontrar o equilíbrio entre o físico e o espiritual. Além disso, a figura da pedra filosofal inspirou inúmeros artistas e escritores ao longo da história. Desde a literatura até o cinema, a ideia de um objeto que concede poder e conhecimento continua a cativar nossa imaginação. Por que, apesar da falta de evidência, a pedra filosofal continua a ser um símbolo tão poderoso? Talvez seja porque representa a eterna busca do ser humano pelo inatingível e o desejo de transcender nossas limitações. As lendas em torno da alquimia também deram origem a numerosas teorias da conspiração. Alguns acreditam que a alquimia não é mais do que uma máscara para práticas secretas e que, na verdade, os alquimistas possuíam conhecimentos avançados que foram ocultados da sociedade. Que segredos poderiam ter descoberto e por que decidiram guardá-los? Essas perguntas alimentam o mistério e a fascinação em torno da alquimia e seu legado. Atualmente, muitos se sentem atraídos pela alquimia não apenas como uma ciência antiga, mas como uma filosofia de vida. Alguns veem nela uma forma de autoexploração, um caminho para o autoconhecimento e a autorrealização. Poderia ser que a verdadeira pedra filosofal não seja um objeto físico, mas uma jornada pessoal em direção a um eu mais profundo? Esta interpretação moderna sugere que todos podemos ser alquimistas de nossas próprias vidas, transformando nossas experiências e emoções em algo valioso. Apesar de sua misteriosa desaparecimento, a pedra filosofal continua a ser um símbolo poderoso na cultura popular. A busca pela imortalidade, a transformação e o poder continuam a ser temas recorrentes na literatura e na arte contemporânea. Como um conceito tão antigo continua a ressoar conosco hoje em dia? Talvez a resposta esteja na própria natureza humana, nosso desejo inato de entender o mundo e nosso lugar nele. O legado dos alquimistas também se reflete nas modernas práticas de espiritualidade e desenvolvimento pessoal. A ideia de que podemos transformar nossa vida, nossas emoções e nossas circunstâncias em algo belo e significativo é uma mensagem que ressoa profundamente em nossa sociedade. É possível que, em nossa busca pela felicidade e pelo sentido, estejamos todos um pouco mais perto de sermos alquimistas de nossas próprias vidas? Em resumo, o mistério da pedra filosofal e da alquimia continua desafiando nossa compreensão. Embora nunca tenha sido encontrada evidência concreta de sua existência, a busca pela pedra simboliza nossa ânsia de conhecimento e transformação. Como sociedade, continuamos buscando respostas para as perguntas mais profundas da vida, e talvez, no caminho, descubramos que o verdadeiro ouro está na própria jornada, não no destino. A alquimia nos convida a refletir sobre nossas próprias buscas e a encontrar significado em cada passo que damos. As catedrais góticas são verdadeiras obras-primas da arquitetura medieval, mas que segredos encerram seus muros? Cada pedra, cada vitral, cada arco apontado parece contar uma história, e, no entanto, muitas delas permanecem na penumbra do mistério. Por que foram construídas com tal precisão e dedicação? Que simbolismo se esconde em seus intrincados designs? Desde o século XII, essas impressionantes estruturas começaram a surgir na Europa, desafiando as noções da época sobre a construção.
Como conseguiram os arquitetos medievais criar edificações tão altas e elegantes sem a tecnologia moderna? Dizem que a luz que entra pelos vitrais não apenas ilumina o espaço, mas também tem um significado mais profundo. Poderia ser que representem a conexão entre o divino e o terreno? Os padrões das catedrais góticas não são meramente decorativos. Muitos especialistas acreditam que contêm uma linguagem oculta, um código que apenas alguns poucos escolhidos poderiam compreender. O que poderiam estar tentando nos comunicar esses antigos artesãos? Alguns sustentam que as proporções matemáticas em seus designs estão relacionadas à música e à harmonia do universo. Seriam essas catedrais, em si mesmas, instrumentos de uma melodia cósmica? A famosa Catedral de Notre-Dame em Paris, por exemplo, não é apenas um ícone arquitetônico, mas também um símbolo da busca pela perfeição. Cada elemento, desde seus arcos até suas colunas, parece estar meticulosamente calculado. Foi essa busca pela perfeição uma forma de se aproximar do divino? Talvez os arquitetos da época acreditassem que, ao criar algo tão sublime, poderiam tocar o sagrado. Ao longo dos séculos, foram encontradas inscrições e símbolos ocultos nas catedrais. Alguns desses símbolos se relacionam com a alquimia e o conhecimento esotérico. Que sabedoria antiga se esconde nessas mensagens? Alguns pesquisadores sugerem que as catedrais eram também centros de conhecimento, lugares onde se preservavam ensinamentos que poderiam mudar o curso da história. Poderiam essas edificações ser um legado de sabedoria esquecida? Os templos góticos não foram construídos apenas para adorar a Deus, mas também eram centros comunitários e lugares de encontro. Como influenciaram a sociedade medieval? A majestade desses edifícios atraía pessoas de todas as partes, tornando-os pontos de encontro para a troca de ideias e cultura. Seriam essas catedrais também um reflexo do desejo humano de transcender a mortalidade? O simbolismo da luz nas catedrais góticas desperta também muitas perguntas. A luz que atravessa os vitrais coloridos transforma o interior dessas edificações em um espetáculo visual. É possível que tenha sido buscado representar a divindade através da luz? Talvez os construtores quisessem que os fiéis sentissem que estavam na presença de algo maior do que eles mesmos. O uso da geometria sagrada em seu design também tem sido objeto de estudo. Existem teorias que sugerem que essas construções se baseiam em princípios matemáticos que refletem a ordem do cosmos. Quantas chaves se escondem nesses números e formas? A busca pela relação perfeita entre a natureza e a arquitetura pode revelar a intenção de seus criadores de buscar uma conexão com o universo. As catedrais góticas, com suas imponentes torres e majestosos rosáceas, resistiram à prova do tempo. No entanto, que segredos perderam pelo caminho? À medida que o tempo avança, muitas dessas estruturas sofreram danos e modificações. Quanto de sua mensagem original foi alterado ou esquecido? Talvez as respostas a essas perguntas sejam tão intrigantes quanto os próprios mistérios que abrigam. As lendas que cercam algumas catedrais são igualmente fascinantes. Diz-se que muitos desses edifícios são habitados por espíritos de antigos construtores ou figuras importantes da história. Poderiam ser os ecos de suas vozes ainda ouvidos no silêncio de seus corredores? As histórias de fantasmas e aparições apenas acrescentam um ar de mistério a essas impressionantes obras. E, no entanto, o verdadeiro mistério reside na intenção por trás de sua construção. Eram apenas monumentos religiosos, ou algo mais? A combinação de arte, ciência e espiritualidade nessas catedrais sugere que seus criadores estavam buscando algo que transcende o mundano. É possível que, ao construir essas edificações, estivessem tentando deixar um legado que perdurasse além de seu tempo? A influência das catedrais góticas na cultura e na arte é inegável. Muitos artistas e arquitetos posteriores se inspiraram em seus designs e na atmosfera que criam. Que legado nos deixaram essas maravilhas arquitetônicas? Talvez, ao contemplar sua grandeza, possamos encontrar respostas a perguntas que perduraram por séculos. Finalmente, o mistério das catedrais góticas nos convida a refletir sobre nossa própria busca de significado. O que significam para nós hoje em dia? Em um mundo cada vez mais afastado do espiritual, essas estruturas continuam sendo um lembrete do desejo humano de entender o divino e o inexplicável. Ao olhar para o passado, talvez possamos encontrar pistas que nos ajudem a decifrar os enigmas que ainda nos cercam. As catedrais góticas são mais do que simples edifícios. São testemunhos da busca constante da humanidade por compreender seu lugar no universo.
As lendas dos homens-lobo persistiram ao longo dos séculos, capturando a imaginação de gerações inteiras. Mas, de onde provém essa inquietante história? Na época medieval, quando as superstições dominavam a vida cotidiana, os relatos de seres que podiam se transformar em bestas estavam na boca de todos. No entanto, o que realmente se esconde por trás dessas histórias continua sendo um enigma. Disse que aqueles que se tornavam homens-lobo eram indivíduos amaldiçoados, condenados a vagar à noite sob a luz da lua cheia. Mas, o que levou as pessoas a acreditar em tais maldições? Muitos historiadores sugerem que esse fenômeno pode estar relacionado à paranoia e à ignorância da época. Em um mundo onde a ciência ainda não havia desvendado muitos segredos da natureza, o medo do desconhecido florescia, e qualquer comportamento estranho podia ser interpretado como um sinal de transformação. A caça às bruxas e a perseguição de aqueles considerados perigosos estavam em seu apogeu. Nesse contexto, a figura do homem-lobo se tornou um símbolo do que era temido e desconhecido. Mas qual era a origem dessas lendas? Alguns estudiosos acreditam que as histórias de homens que se transformavam em lobos podem ter surgido a partir de antigas crenças pagãs, onde os humanos podiam ter uma conexão especial com os animais. De fato, em várias culturas, acreditava-se que certos indivíduos eram capazes de invocar o poder dos animais, transformando-se neles em momentos de necessidade. Os relatos de homens-lobo também poderiam ter sido alimentados pela observação de doenças que causavam comportamentos estranhos. O síndrome de hipertricose, por exemplo, é uma condição que provoca um crescimento excessivo de pelos corporais, o que poderia ter levado alguns a serem considerados bestas. Mas isso poderia explicar a crença na transformação total? É indiscutível que a mente humana, quando confrontada com o medo, tende a criar narrativas que possam dar sentido ao incompreensível. As histórias de homens-lobo não se limitam à Europa. Em diversas culturas ao redor do mundo, existem lendas de seres semelhantes, o que sugere que essa ideia ressoa na alma humana de maneiras profundas. Desde os homens-jáguas das tradições indígenas da América até os lobizes da mitologia africana. A noção de transformação é universal. O que isso significa sobre nossa relação com a natureza e os instintos primitivos que todos carregamos dentro de nós? As representações de homens-lobo na literatura e no cinema contribuíram para a fascinação que sentimos por essas criaturas. Na literatura medieval, textos como o poema de Beowulf mencionam seres que desafiam a linha entre o humano e o animal. Mas o homem-lobo é um mero símbolo da luta interna do ser humano entre sua natureza civilizada e seus instintos mais selvagens. Talvez, no fundo, todos carreguemos um pedaço de besta dentro de nós, esperando para ser liberado. As histórias de homens-lobo também refletem os medos sociais da época. O temor ao selvagem, ao desconhecido e à perda de controle se manifesta na figura do homem-lobo, que é parte humano e parte besta. Mas o que acontece com aqueles que afirmavam ter tido encontros com essas criaturas? Muitos relatos de testemunhas asseguram ter visto homens-lobo nas florestas escuras da Europa. Mas a falta de evidência concreta deixa muitas perguntas sem resposta. Em algumas culturas, as transformações eram vistas como um castigo ou uma bênção, dependendo da interpretação. Por exemplo, dizia-se que os homens-lobo eram capazes de realizar façanhas heróicas ou, em seu lugar, causar caos e destruição. Pode-se considerar o homem-lobo como uma metáfora dos desejos reprimidos e da luta entre o bem e o mal que todos enfrentamos. Talvez, ao explorar essas histórias, estejamos refletindo sobre nossa própria dualidade. À medida que a sociedade avançava em direção à modernidade, as crenças em homens-lobo começaram a se dissipar, mas seu legado perdura. Hoje em dia, o homem-lobo se tornou um ícone da cultura pop, simbolizando não apenas o medo, mas também a fascinação pelo sobrenatural. No entanto, poderíamos estar perdendo de vista a sabedoria que se esconde por trás dessas lendas? A figura do homem-lobo nos convida a explorar nossa própria natureza e a questionar o que realmente significa ser humano. Em definitiva, as lendas dos homens-lobo nos oferecem um vislumbre de uma época em que a linha entre o real e o imaginário era difusa. Nos desafiam a nos perguntar sobre nossos próprios medos, desejos e a luta interna que todos enfrentamos. Em um mundo onde a razão muitas vezes prevalece, essas histórias nos lembram da importância da mitologia e da narrativa em nossa compreensão do ser humano. No final, o que podemos aprender da lenda do homem-lobo?
Talvez, mais do que um simples conto de terror, essas histórias sejam um reflexo de nossa própria luta por identidade, dualidade e o desejo de compreender o desconhecido. Ao explorar esses mistérios da época medieval, lembramos que, em última análise, somos seres complexos, presos entre a luz e a escuridão, sempre buscando um equilíbrio em um mundo cheio de incertezas. À medida que nos aprofundamos no fascinante universo dos mistérios medievais, é inevitável nos perguntarmos: que legado essas histórias deixaram em nosso mundo atual? Os ecos da época medieval ressoam em nossa sociedade contemporânea, e sua influência se manifesta na literatura, no cinema e até nas crenças populares. Poderia ser que os mistérios que exploramos neste vídeo sejam mais do que simples relatos antigos. Talvez, no fundo, eles encerram verdades ocultas que ainda ressoam em nosso interior. Ao pensar na história, muitas vezes nos perguntamos por que alguns eventos foram esquecidos, enquanto outros permanecem na memória coletiva. Por que continuamos intrigados pelo Santo Graal, pela busca da imortalidade ou pelas sombras que pairam sobre a Torre de Londres? Talvez o que realmente nos cativa seja a conexão humana que se estabelece nesses relatos. A luta, o sacrifício e a busca por respostas são temas universais que transcendem o tempo. A curiosidade humana não tem limites, e cada enigma que exploramos é um convite à reflexão sobre nossa própria existência. As lendas dos Cavaleiros Templários e seus segredos perdidos nos levam a questionar que outros conhecimentos poderiam ter sido guardados zelosamente ao longo da história. É possível que existam mais verdades ocultas esperando para serem descobertas? Em um mundo onde a informação é mais acessível do que nunca, o desejo de desvendar os segredos de nosso passado se torna ainda mais relevante. Não podemos ignorar o impacto da peste negra na sociedade medieval, um evento que deixou cicatrizes profundas na humanidade. Como é possível que uma doença tenha mudado tanto a estrutura social e cultural de uma época? A forma como respondemos às crises define nossas sociedades. E essa lição é especialmente pertinente nos tempos atuais. Aprender com o passado pode nos guiar para enfrentar os desafios do presente. As histórias dos alquimistas que buscavam a pedra filosofal nos lembram que a busca pelo conhecimento e pela transcendência é intrínseca ao ser humano. O que nos impulsiona a continuar explorando o desconhecido? Essa sede de conhecimento levou gerações a questionar seu entorno e a buscar respostas além do evidente. Talvez, assim como aqueles antigos alquimistas, cada um de nós busque sua própria forma de transformar sua vida. O mistério do desaparecimento da colônia de Roanoke levanta uma inquietante pergunta: o que acontece quando um grupo de pessoas desaparece sem deixar rastro? Esse enigma nos leva a refletir sobre a fragilidade de nossas próprias comunidades e a importância da conexão humana. Em um mundo interconectado, estamos realmente tão próximos uns dos outros ou há um abismo que nos divide? As catedrais góticas, com sua impressionante arquitetura e simbolismo, nos lembram que a busca por algo maior do que nós mesmos é um fio condutor na história da humanidade. O que inspirou aqueles arquitetos a criar estruturas tão grandiosas e cheias de significado? Talvez seu desejo de conectar o terreno com o divino seja um reflexo de nossa própria busca por significado em um mundo frequentemente caótico. A lenda dos homens-lobo, com sua mistura de medos e superstições, nos convida a nos perguntar: quanto do que tememos é produto de nossa própria imaginação? Em uma época marcada pela ignorância e pela superstição, os mitos e lendas eram ferramentas para explicar o inexplicável. Hoje, embora tenhamos avançado no conhecimento, continuamos criando nossos próprios mitos para entender o que não conseguimos explicar? Cada um desses mistérios nos oferece a oportunidade de refletir sobre nossa conexão com o passado. O que eles nos dizem sobre nós mesmos como sociedade? As histórias de traição, amor, sacrifício e redenção nos unem através do tempo. À medida que exploramos esses relatos, não estamos apenas olhando para trás, mas também descobrindo quem somos no presente. O enigma do manuscrito Voynich, que desafiou os maiores criptógrafos, nos faz questionar a natureza do conhecimento. Que segredos ele poderia conter? Às vezes, o verdadeiro mistério não é apenas o que é dito, mas o que é oculto. A busca por respostas a perguntas que parecem não ter solução é uma jornada que todos compartilhamos. A história do menino da máscara de ferro é um lembrete de que muitas vezes as verdades mais profundas estão nas sombras. Que segredos guardam aqueles que estão atrás das portas fechadas da história? A curiosidade por desvendar esses enigmas nos impulsiona a continuar buscando, a continuar perguntando.
Em conclusão, os mistérios da época medieval não são apenas relatos de outro tempo, são um convite a explorar nossa própria história e a questionar o que acreditamos saber. Cada mistério que analisamos é um reflexo de nossa própria busca por significado em um mundo cheio de incertezas. À medida que encerramos este capítulo, lembremos que o legado desses mistérios vive em nós e que a curiosidade humana é, em si mesma, um dos maiores tesouros que podemos herdar. Que mistérios nos aguardam para serem descobertos? A resposta pode estar mais perto do que pensamos.